Não, então, só retomando o raciocínio, né? A gente começou em 2012 no Brasil. Na época, a gente só tinha uma operação de livros digitais. Então, até trazendo esse ponto aqui, eu não sei o quanto vocês conhecem isso, mas a gente tem um aparelho que a gente chama de Kindle, que nada mais é do que um leitor digital, um livrinho digital. E a gente começou a trabalhar no Brasil através do Kindle, né? Que, enfim, qualquer autor, qualquer pessoa que queira publicar um livro, existe uma série de programas, enfim, uma série de ferramentas para permitir que um autor independente publique, que seja um autor reconhecido publique, enfim, que seja através de uma editora, etc. Mas aí a gente veio expandindo. Hoje em dia a gente tem operação que é uma operação de varejo física, que a Amazon compra os livros e vende, mas a gente também trabalha com os vendedores. E a gente atende o Brasil inteiro. Então, é muito mais a gente conseguir mostrar para os nossos consumidores brasileiros que a gente está aqui, e eles conhecendo a gente, obviamente é mais fácil, alguém que é de São Paulo, alguém que é de uma cidade grande, que às vezes já teve a chance de ir para outros países, onde a Amazon é muito maior. Às vezes, por exemplo, a minha mãe é de uma cidade chamada Natividade da Serra, ela acabou de chegar de lá hoje. É uma cidade de 1.500, 2.000 pessoas no Vale do Paraíba. Então, muitas vezes, essas pessoas ainda não conhecem a Amazon. Então, a gente tem tido esse trabalho de, enfim, apresentar a Amazon para as pessoas, e tendo a demanda, tendo um CEP válido, por exemplo, na Natividade da Serra, que fica ali no Vale do Paraíba, tem um CEP válido, a gente pode entregar. Mas você tinha mais uma pergunta? A segunda pergunta tem a ver exatamente. Vocês têm uma loja de varejo, que há uma competição absurda com o marketplace a nível de precificação. Como é que você faz esse retrato? Como é que você pinta essa questão desse conflito de preços? Tá. Amazon versus mercado, Amazon versus marketplace, Amazon. Assim, acho que a primeira coisa, assim, eu entendo que você veja isso como um conflito. Na verdade, a gente trabalha isso de uma maneira, na nossa maneira de pensar, a gente não vê isso como um conflito. Primeiro, são duas operações separadas, então a turma do varejo e a turma do marketplace são diferentes. A gente quer o melhor para o consumidor. A nossa maneira de pensar um negócio não é a turma do varejo, a turma do marketplace. A gente vê isso, o cliente, a gente quer oferecer o melhor serviço para o cliente, ou seja, a melhor entrega, a melhor variedade, num tempo rápido, a um preço justo para o cliente final. E a gente trabalha em conjunto. Então, até para responder a sua pergunta, eu acho que existia, sim, talvez essa visão, mas as pessoas que têm trabalhado com a gente no marketplace têm tido resultados super bons. Hoje a gente tem acho que o privilégio de estar numa loja muito grande de livros online. A Amazon conseguiu se desenvolver muito no Brasil. E quando a gente abriu a loja de marketplace, que isso foi em abril de 2017, o que a gente vê é essa loja só crescendo. Então, eu não posso te dar os números, valores absolutos, mas eu posso te falar que, ano contra ano, a gente está crescendo algumas centenas de percentos, né? Ou seja, 200%, 300%. Eu não posso te falar o número correto, mas é mais de 200%. E isso são de vendedores que começaram a trabalhar com a gente, que entenderam que existe uma complementariedade. A loja de varejo não tem todo o portfólio. Tem muitas vezes que vocês têm livros exclusivos para oferecer, ou produtos exclusivos para oferecer, que a loja de varejo não vai oferecer. A loja de varejo, às vezes, não vai ter o estoque, não vai ter aquela profundidade que vocês têm, seja de inventário, seja de títulos, de catálogo. E a gente tem vários casos de sucesso de empresas que começaram pequenas e hoje estão faturando milhares de reais todos os meses, entendendo como trabalhar. Eu acho que eu entendo o seu ponto. Obviamente, todo mundo quer vender aquele livro de alta divulgação, alta rotação, e ali tem mais competição, e não é a Amazon, eu acho que é o mercado como um todo. Mas também tem muito espaço para o que a gente chama de cauda longa, tem muito espaço para título exclusivo, tem muito espaço para vendedores aprenderem, conseguirem olhar e falar assim, tá, isso aqui eu sei fazer bem, e eu tenho o meu espaço aqui, e o que a gente oferece para vocês é o público, é o consumidor que está indo na loja todo dia e que vê a Amazon como um local destino para fazer essas compras. Então, tem sim um pouco... Eu entendo a sua pergunta, a minha resposta é muito mais no sentido assim, eu acho que essas coisas coexistem, eu não vejo isso como um embate.
Eu me chamo Jairo, sou lá de Goiás, da terra de sua avó, né? Sua avó é de Tumbiara. Eu tenho livraria em Goiânia. Eu queria que você explicasse melhor com relação ao estoque. Vocês têm estoque próprio? Ou você pega a minha loja, põe dentro do seu site? Como é que funciona? Eu queria entender melhor isso. Tá bom. A ideia é a seguinte, a gente te oferece a tecnologia. Então, o Rodrigo e o Oxeran que estão aqui, eles podem até explicar um pouquinho mais depois no final, mas você vai falar para mim, olha, Rafael, eu tenho essa lista aqui de livros, digamos que eu tenho assim, esses são os meus 1.000, 10.000 livros que eu tenho na minha loja, e eu tenho essa quantidade de estoque para cada um deles. Alguns você vai ter 1 unidade, outro você vai ter 10, outros você vai ter 100. E daí a gente vai ajudar vocês a subirem, o que a gente chama de subir esses produtos no site, né? Que nada mais é do que ajudar você a dizer para a Amazon quais são os livros que você tem. Daí o consumidor vai lá e vai comprar um livro seu. Daí o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai te dizer, vai falar assim, olha, o Rafael comprou um livro seu, o Rafael que mora em São Paulo comprou um livro seu, vai te passar as informações do Rafael para você poder ir no correio e enviar o livro, e daí o que você vai fazer, você vai, enfim, embalar o livro, colocar ele para transporte, e você vai dar baixa no seu sistema, e isso automaticamente vai estar refletido dentro da Amazon. Assim, eu te dei uma visão bem, talvez mais macro do que isso significa, mas é basicamente permitir que você venda os seus livros dentro da nossa loja e a gente oferece a tecnologia para você subir isso de uma maneira fácil e escalável e para você fazer essa gestão das vendas também dessa maneira. Então, você, enfim, consegue fazer isso de diversas formas para o dia a dia. Mas, perdão, continua. Eles sabem, porque se você olhar no detalhe, enfim, se você abre, até convido você a entrar no Amazon.com.br, daí você vai olhar e vai falar assim, eu vou pegar o livro, tipicamente a gente tem centenas de milhares de livros, então às vezes é difícil achar, mas pega um livro que é um livro difícil de achar, um livro de um tema específico que provavelmente a Amazon não tem porque é cauda longa, você vai olhar e vai falar assim, esse livro ele é oferecido, ele é vendido pelo vendedor, e daí eu vou te dar alguns exemplos de nomes de vendedores que estão lá. LT2, Sintomática, Livraria 30%, enfim, tem uma série de livrarias Luana, o Sebo, por exemplo, a gente tem o Sebo do Messias, que são, enfim, livreiros conhecidos do Brasil, e daí aparece lá na informação, olha, esse livro é vendido por esse vendedor, e isso permite que o consumidor conheça e saiba de quem ele está comprando. E, na verdade, quando você tem um título, por exemplo, um título que tenha muitos vendedores vendendo o mesmo título, o consumidor ele consegue até clicar e olhar quais são todos os vendedores que estão vendendo. E daí vai falar assim, olha, se a Amazon oferecer, vai estar escrito assim, vendido pela Amazon, mas pode ter um mesmo título que é vendido pela LT2, pela Sintomática, pelo Sebo Luana, e pela Livrarias 30%, vão todos aparecer. A gente tem algumas maneiras de mostrar isso para o cliente, tá? Então talvez no primeiro momento você não ache, mas a gente normalmente traz o que a gente chama da melhor oferta para o cliente, que é, enfim, a oferta que a gente acha que o cliente vai gostar mais, baseado em preço, mas não só em preço, também na experiência de entrega, enfim, a gente privilegia essa oferta que a gente entende que é a melhor oferta para o cliente, mas se o cliente quiser olhar todas as ofertas, ele tem uma opção de olhar e falar assim, eu quero ver todas as ofertas desse livro, e daí ele consegue ver e vai estar escrito o nome da Livraria Jerusalém, por exemplo. Mas é o nosso objetivo e o nosso incentivo de apresentar isso para você e ajudar que você, enfim, conheça o site, suba seus títulos lá. Só um minuto, por favor, eu estava na fila. Então, qual é o critério usado pela Amazon para avaliar essas empresas que vão estar vendendo seus produtos lá dentro, no marketplace? Porque assim, eu vou contar uma experiência minha com a Amazon. Eu comprei um produto, é um eletrônico, recebi o código de rastreamento, fiz o pagamento, código de rastreamento, recebi, tudo ok. Mas o produto não chegou no prazo, entrei em contato, fui tentar fazer o rastreamento, a transportadora até existia, mas eles falaram que eles não atendiam nada da Amazon, nem tinham nenhuma relação com a Amazon, nem com ninguém que vende pela Amazon. Entrei em contato com a Amazon, entendi que era algo irreal, Entrei em contato, a Amazon me devolveu o valor, tudo ok. Não tive problema nenhum com a Amazon em si.
Só que a pessoa que estava vendendo lá, obviamente o valor era bem atrativo, mas era uma empresa que chegou lá com o intuito de colocar um preço, talvez, entre aspas, para quebrar os outros anunciantes de lá, né, com o único objetivo de realmente estragar o preço do produto para o mercado. Né? E aí eu te pergunto assim, porque para a Amazon não interessa quanto que eu vou vender o produto que eu vou colocar lá dentro, porque a Amazon vai ganhar sempre. Se a Amazon ganhar em cima do produto um livro que ela venda diretamente, ela vai estar ganhando. Se o cliente comprar um produto que eu estou vendendo, se eu tenho prejuízo ou não, não interessa. A Amazon vai estar ganhando percentual. Né? Então, qual é o critério, como que funciona isso para avaliar quem está colocando lá, se isso é real, o preço que está sendo colocado, se está coerente com o mercado, se não é só um negócio para estragar o mercado. Porque assim, as livrarias que estão vendendo lá, livrarias ou qualquer tipo de empresa, ela vai fazer um preço para competir com aquele falso preço por um tempo e muitas delas vão quebrar por conta disso. Então, qual é o critério da Amazon para isso tudo aí? Acho que talvez quebrar a minha resposta em 3 partes, tá? Acho que a sua pergunta é uma pergunta super válida, mas acho que é importante a gente dividir talvez em 3 etapas. Acho que a primeira etapa como é que a gente pensa em relação aos vendedores. A gente quer fomentar negócio, a gente quer fomentar que todos os vendedores de diversos tamanhos, pessoas que estão começando a pensar a respeito de um negócio, empresas estabelecidas, que elas trabalhem com a gente. Então, num primeiro momento, para quase todas as categorias, com exceção de moda, o que a gente faz é o seguinte, a gente quer que vocês venham e conheçam o nosso serviço. Então, a gente não tem nenhum filtro para falar assim, olha, essa é uma empresa que a gente não vai trabalhar, a gente tem uma análise, obviamente, para entender se o CPF é válido, se o CNPJ é válido, para ter um mínimo de idoneidade, se essa pessoa tem um cartão de crédito que a gente utiliza. Um dos motivos também é para olhar fraude, para evitar que uma pessoa que seja não idônea, ou que a princípio claramente seja não idônea, trabalhe com a gente, mas a nossa ideia é permitir, sim, que um maior número de vendedores possíveis entrem e trabalhem com a gente. Então, acho que essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é só um comentário rápido. A Amazon, você comentou assim, mas a Amazon sempre ganha, né? E daí eu só quero relembrar um ponto importante, que a gente sempre está pensando muito no consumidor. A gente sempre olha o business, olha o negócio falando assim, será que o meu consumidor vai ter a melhor experiência? Então, o exemplo que você teve é um caso que a gente chama de uma experiência terrível do consumidor, que a gente tenta evitar de múltiplas maneiras, como eu vou explicar. Então, a gente não tem essa visão do, não, mas eu vou estar lucrando com um vendedor que não seja idôneo, com uma venda que não seja correta. Na verdade, a gente tem uma série de ferramentas para inibir isso e a gente não tem nenhum interesse. A única coisa é que a gente parte do pressuposto que os vendedores que querem trabalhar com a gente são vendedores que querem fazer negócio de uma maneira correta, mas aí a gente vai ter uma série de instrumentos para observar se esse é o caso, mas a gente não tem essa visão de tipo, se está acontecendo algum problema, eu estou tendo lucro, então tudo bem. Não, não é assim. Isso só é muito relevante porque é uma maneira diferente de pensar e a gente tem uma série de ferramentas que eu vou explicar a seguir, que eu acho que é uma coisa muito exclusiva da Amazon, que é justamente para inibir um mau ator, né? Uma pessoa que não seja idônea. Que daí é a terceira parte da minha resposta. A gente tem uma série de métricas que a gente vai acompanhando, que mede muito a experiência do consumidor. Então, eu vou pegar o seu caso específico. Quando você foi e abriu um pedido para você estornar aquele valor, porque aquela compra não foi uma compra correta, uma compra, enfim, ele te vendeu um produto que ele não tinha, seja porque acabou o estoque, seja porque, enfim, ele não é idôneo, isso tem uma marcação no nosso sistema que vira e fala assim, olha, esse é um pedido com problema. Tá? E a gente tem uma série de indicadores, seja pedido com problema, seja cancelamento sem justificativa por parte do vendedor, seja atraso na entrega do pedido, seja casos que a gente consiga evidenciar de fraude, porque o consumidor falando assim, não, eu não reconheço isso, essa compra aconteceu e eu não reconheço, isso, enfim, isso não está certo, para olhar como esse vendedor está trabalhando com os nossos consumidores. A gente entende que problemas acontecem, então a gente não é draconiano no sentido assim, você teve um problema, você está fora. A gente volta e, normalmente, o que a gente faz, a gente suspende as atividades daquele vendedor por um certo período para entender o que aconteceu.
e para virar e falar assim, tá, então me conta qual que foi o problema, me traz a justificativa, etc. Mas se a gente percebe que o comportamento não muda, a gente toma uma medida aí draconiana, radical, que vira e fala assim, olha, a gente entende que você não está atendendo bem o nosso consumidor, então a gente prefere não ter você no nosso website. Então, isso já aconteceu com múltiplos casos, não vou entrar nos números aqui, mas isso é um número que o time aqui acompanha de uma maneira bem próxima, que a gente chega à conclusão que a experiência que esse vendedor específico está trazendo para os consumidores em geral não faz sentido. E daí a gente tira esse vendedor do site. Mas pontualmente isso pode prejudicar um outro consumidor nessa fase de transição. Sim, é verdade. E daí, até para mitigar esse tipo de problema, a gente oferece o que a gente chama de garantia AZ, que é, olha, eu entendo que a maior parte dos nossos vendedores está oferecendo uma grande experiência para o nosso consumidor, mas na eventualidade de você ter tido um problema que, enfim, os nossos mecanismos de hoje não atendam, não cubram, não protejam, a gente vai fazer o ressarcimento. Então, tudo isso para te dizer que, sim, é um problema, a gente olha isso de uma maneira bastante próxima, a gente vê, por exemplo, casos como esse que você acabou de me falar, a gente discute e traz de volta para dentro da empresa para pensar como é que a gente pode melhorar os nossos mecanismos, mas a gente tem mecanismos bastante rígidos e a gente acompanha esses indicadores de uma maneira bastante próxima para evitar que isso aconteça. Num marketplace novo, isso pode acontecer mais ou menos vezes, porque, enfim, as pessoas ainda estão muito aprendendo como trabalhar com a gente. Mas eu posso te afirmar, baseado nos números que a gente acompanha, que cada vez mais a gente percebe que os vendedores têm entendido essa proposta de valor que a gente tem feito e têm melhorado como eles estão atendendo o nosso consumidor final, para evitar que esse tipo de problema aconteça. Tá. Tinha uma pergunta ali no fundo. Sim, a pergunta minha é muito relacionada com a dele, e primeiramente quero elogiar, né, o Amazon. Eu consumo vários produtos da Amazon há muito tempo, eu tenho servidores nas nuvens, através da Amazon e tudo. Eu queria dar uma sugestão dentro daquilo que ele falou, que é o que eu pensei em levantar o problema e oferecer uma sugestão. Por favor. Todas as empresas hoje, minimamente sérias, elas têm que ter certificado digital, porque hoje você precisa de certificado digital para manter a sua vida como pessoa jurídica ativa dentro de vários cenários. Uhum. Talvez na hora do cadastro das editoras, que eu também tive um problema parecido com ele 2 vezes, em compra de livros. Talvez na hora que fosse fazer o cadastro, exigisse que o cadastro fosse feito com certificado digital. Isso já inibiria, já tiraria do cenário várias pessoas que têm uma editora ou têm uma livraria que não está ok, não está legal. Uhum. Né? E a minha pergunta, a segunda pergunta, seria direcionada aos e-books. Eu consumo também bastante do Amazon e eu queria saber se tem uma política para ampliar isso com temas mais variados, que eu gosto de realmente comprar os e-books ali, eu prefiro ler até. Tá, então, primeiro, obrigado pelo feedback. Eu, como um dos gestores aqui do negócio, eu vou levar isso de volta para dentro de casa. Eu não posso prometer que a gente vai ter uma ação talvez na velocidade que a gente gostaria, mas é uma coisa que a gente vai estudar. Em relação à sua pergunta de e-books, eu não tomo conta especificamente desse produto, mas, estando na empresa já há algum tempo, a turma do que a gente chama de livro digital, do Kindle, eles têm objetivos e métricas bastante claras de ampliar o portfólio. Então, a gente tem feito isso de diversas maneiras. Eu acho que a maneira mais... eu acho que a maneira talvez mais conhecida, talvez mais inovadora, é uma coisa que a gente chama de KDP, que é Direct Publishing, que basicamente permite que qualquer um de nós nos tornemos um autor e que publiquemos um livro através da Amazon. Esse livro já fica automaticamente disponibilizado no livro digital, que é um programa bastante interessante, porque isso amplia muito e permite que, enfim, autores novos que ainda estão, enfim, testando, ou até conhecendo essa vida como escritor, consigam chegar ao público final, a um amplo público final. Mas, além disso, a gente tem, sim, uma métrica que a gente acompanha, que é quais são os livros físicos que a gente ainda não tem uma versão de e-book. E isso é uma das bússolas do negócio para virar e falar assim, tá, então, qual que é o próximo passo? Né? Com quem que eu deveria estar falando, quem que eu deveria estar conversando para explicar essa forma alternativa, ou essa forma diferente de ler, que é através do livro digital,
e conversar com as editoras, conversar com os autores de por que não também colocar esse livro no formato digital. Eu não posso abrir os números, até eu também não tenho os números no detalhe, eu só tenho mais ou menos as curvas de tendência, mas o que eu posso te falar é que a gente olha essa relação, né, de livros físicos e livros digitais, e esse gap, que é a diferença entre os livros físicos e não digitais, ele tem caído consistentemente ao longo do tempo. Existe, sim, um desafio da equipe de tentar fazer isso o mais rápido possível, mas a gente faz isso de uma maneira ativa, e daí eu posso até, se você quiser depois, pegar alguns feedbacks específicos seus, de eu busquei essa publicação, e não encontrei, eu peço que você passe aqui para a equipe, porque eu vou ter que sair na sequência, e daí a gente volta para o time de livros digitais e passa isso como exemplos, porque a gente é uma empresa que trabalha muito, não só com dados, análise de muitos números, mas também com exemplos. Então, você trazendo um exemplo, olha, eu sou um leitor, eu estou buscando isso e eu não estou encontrando, pode ser uma boa fonte de provocação para a gente correr atrás e tentar achar esses títulos específicos que você está buscando. Por favor. Pegando o gancho do livro digital, eu sou livreiro. O livro digital, para mim, não é bom. Qual é o cenário que eu vejo daqui para frente? O mesmo que aconteceu com CD e DVD. Quer dizer, a maioria dos livreiros aqui hoje, há 10 anos, há 5 anos atrás, tinha 1/3 do seu faturamento entre os CDs e DVDs, e hoje isso já não existe mais. Qual é o cenário que a gente vê para daqui a 3, 4 anos? É isso acontecendo com o livro digital. Você mesmo falou que a diferença entre o livro físico e o digital hoje tem diminuído, né? A questão de publicação e tudo. Então, como fica o nosso lado como livreiro? Quer dizer, o que vai acontecer com as livrarias do Brasil, né, se esse teu cenário realmente acontecer? Tá, não, acho que é uma ótima pergunta. E, lógico, e também as editoras, porque a gente esteve agora aqui na Bienal do Livro e fomos no stand da Amazon, e como clientes mesmo, né? E nós perguntamos sobre o Kindle, como é que funcionava, tal. E qual foi a abordagem do vendedor? De que, se eu quisesse, inclusive, escrever um livro, eu poderia entrar em contato diretamente com a Amazon e fazer a venda diretamente para o cliente. Ou seja, eu pulo a etapa da editora e da livraria. Tá. Então, respondendo aqui, talvez, em duas partes a pergunta, eu vou começar primeiro com a sua segunda pergunta. Eu entendo a pergunta que você faz, e a minha resposta, ou parte da minha resposta, também está no fato que hoje muitos autores, muitos escritores, eles às vezes não conseguem abrir essas portas dentro das editoras para publicar os seus primeiros livros. Então, esse é um exemplo bem famoso no mercado. Por exemplo, o Harry Potter, a J.K. Rowling, ela tentou em diversas editoras, e daí no final ela só conseguiu numa pequenininha que topou, e daí, enfim, se tornou uma história de sucesso. Mas eu não vou usar só esse exemplo. A gente tem uma série de autores aqui do Brasil que, enfim, não conseguiram, publicaram o seu livro no KDP. Esses livros tiveram sucesso e hoje eles trabalham com as editoras físicas. A gente vê isso como mais um canal para permitir que diversos autores testem, escrevam seus livros, publiquem suas histórias, e daí, obviamente, a gente não vê isso como uma competição, mas a gente vê isso, sim, até como uma maneira de ajudar a própria editora de achar autores que, enfim, façam sentido, que tenham atração no mercado. Para a primeira parte da pergunta, eu entendo a comparação com CD e DVD, e daí eu vou te trazer o exemplo dos Estados Unidos, tá? Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um mercado mais maduro do que o nosso, que a realidade de livros ela não tem se mostrado a mesma do que a realidade de CDs e DVDs. Eu não estou fazendo nenhum tipo de bola de cristal, eu não estou mostrando o futuro, estou te falando o cenário atual. O Kindle foi introduzido nos Estados Unidos há bastante mais tempo do que aqui. Por diversas questões, a penetração do aparelho físico per se é muito maior do que no Brasil. Mas, ainda assim, a gente vê uma demanda muito grande pelo livro de papel. As pessoas têm, sim, é uma experiência diferente, é uma experiência complementar. As pessoas têm um
um amor, um apelo também pela experiência do livro de papel. E eu que tenho acesso aos números, tenho o privilégio de ter acesso aos números, eu continuo a ver o livro, o negócio de livros nos Estados Unidos, seja físico, seja digital, crescendo. Então, se essa fosse a verdade, pelo menos usando nos Estados Unidos e usando os Estados Unidos como enfim, talvez uma ideia do que poderia ser para o Brasil, ainda que eu não possa afirmar com certeza, a gente vê esses dois business continuando a crescer. Tá? Então, eu entendo a discussão, acho que trazendo aqui um pouco de dados de dentro, tendo essa vantagem de poder trazer dados de dentro, é que esses business eles continuam a coexistir de uma maneira saudável. Pessoal, o Rafael vai ter que interromper agora. Já está na hora do almoço. Já. Infelizmente, eu tenho uma reunião. Ele tem um compromisso agora, ele tem que sair às 11 horas. A palestra ia ser um pouco mais longa, né, mas, infelizmente, porque a gente teve que começar um pouquinho depois. Queria agradecer aqui a presença dele. Se dispôs a estar conosco aqui para compartilhar essas experiências da Amazon. Obrigado, gente. Só para reforçar um pouco, a Oksana e o Rodrigo eles vão continuar mais um pouco. Então, se vocês tiverem alguma dúvida adicional, alguma coisa a mais que vocês queiram saber sobre a Amazon ou sobre como o Marketplace opera, aí numa visão de tipo, eu quero fazer negócio com a Amazon, eles vão estar aqui para ajudar vocês. De novo, obrigado. Foi um formato diferente, mas para mim foi um formato muito interessante. Às vezes a gente vem aqui com o objetivo de fazer uma plenária, mas perguntas e respostas é um diálogo muito mais fluido, a gente acaba falando o que vocês querem ouvir, ao invés de fazer uma plenária que, às vezes, a gente traz informação que não seja mais interessante para o público. Então, de novo, obrigado pela oportunidade. Queria dar um até logo. De novo, obrigado. Tchau, tchau. Como cliente, a Amazon a garantia, né, para diante de um vendedor não idôneo, alguma coisa assim, né? Agora eu vou fazer a pergunta inversa. Eu, como parceiro da Amazon, vendendo um produto meu na Amazon, qual é a minha garantia com um cliente não idôneo? Porque a gente já tem diversos casos, por exemplo, Mercado Livre ou outros lugares, de clientes que dizem que não recebeu, mas que receberam. Como eu, vendedor, me garanto com a Amazon? Então, no mesmo padrão que a Rafa falou da questão da garantia A a Z, como vendedor, quando abre uma solicitação, você tem duas possibilidades de reapresentar isso e mostrar o seu lado da evidência de que o produto foi entregue. Então, comprovante de assinatura, comprovante dos correios que o produto foi realmente entregue, servem como prova de que realmente foi entregue. Então, uma garantia A a Z tem diversos possíveis soluções, né? Então, pode ser financiado pelo vendedor, ou seja, o valor sai da sua conta e é devolvido ao cliente, pode ser financiado pela Amazon, ou pode ser negado. Então, se for comprovado que você realmente entregou o produto, tem a assinatura do cliente, foi feito realmente o trâmite e ele recebeu, a reivindicação de garantia vai ser retirada. Você tendo o comprovante, você entregou, ou a Amazon vai financiar. A Amazon tem como você se representar, tem como você entregar provas de que você realmente entregou. Então, a gente não ouve só o cliente, a gente dá oportunidade para o vendedor também se colocar. A gente já viu casos, como gerente de contas, de clientes que realmente fazem isso, mas a gente realmente tem como o vendedor falar, não, eu realmente entreguei, está aqui o comprovante, está aqui a prova de que realmente o cliente recebeu o produto. A Amazon, quando, vamos supor, você realmente me enviou um produto, eu desisti da compra, supondo que fosse uma pessoa idônea, não idônea, né, envio o produto, uma pedra de volta para você. Quando eu faço a solicitação da logística reversa, né, a solicitação de devolução do produto, você pode enviar um comprovante dos correios, né, para a pessoa colocar, faz a logística reversa, e você só aprova a devolução do dinheiro depois que você recebeu o produto de volta. Então, você recebe o produto, confirma que é o seu produto e aprova o valor a ser devolvido para o cliente. Você tem esse tempo, né? Então, é uma solicitação, você aprova o cliente a devolver o produto, vocês ficam num tempo de espera, quando o produto chega, você confirma que você recebeu de volta e o valor é realmente devolvido ao cliente. Então, a gente tem como prevenir esse tipo de ação também.
E só complementando, a Amazon, quando recebe um pedido de compra de um cliente, a gente tem todo um sistema de verificação de fraude. Então, quando a gente também cuida de eletrônicos e videogames, quando a gente recebe um pedido de um valor bastante alto, os vendedores geralmente ficam em pagamento pendente. Por quê? Porque a Amazon está fazendo toda uma verificação se a gente pode potencialmente ter algum problema com aquele cliente. Se a gente identifica que tem um problema, a gente não aprova a compra. Então, realmente, os pedidos que passam para o vendedor, eles já têm um pré-filtro para a gente ver se esse cliente realmente teve já algum problema anterior ou se ele pode ser idôneo e a gente segue com a compra. Caso a compra siga e a gente tenha esse problema depois, como o Rodrigo falou, a gente tem vários procedimentos para intervir e analisar a situação de uma maneira justa. Bom, gente, obrigada. E visitem o site, deem uma olhada lá. Com certeza, vocês mexendo, vocês vão ver várias outras opções, dúvidas, e a gente tem no próprio site uma maneira de entrar em contato com a gente. Então, a gente está à disposição. Obrigada. Legal, acho que foi bem proveitoso para todo mundo aí também essa palestra. A gente vai ter um pequeno intervalo, né, até a palestra do Mark, que deve estar chegando por aí já, né, Renato? Só queria lembrar a todos aí, então, da programação de hoje, né? Quem não já pegou a programação aí, à tarde a gente vai ter também palestras com a Seminário para Escritores, com a Gabriele Gregersen, que ela é tradutora dos livros das obras de C.S. Lewis aqui no Brasil, uma das tradutoras. Também a Vivian de Oliveira vai estar conosco também, ela é novelista. Muitos de vocês devem ter assistido as novelas que ela fez na Record, né? 10 Mandamentos, Rei Davi, as séries. E ela vai estar conosco aí compartilhando assim essa questão de construção de personagens, né, construção de histórias, como fazer isso. Então é bem interessante para nós, tanto como editora como também para escritores também. À noite a gente vai ter também aqui William Douglas da Vilago falando sobre formigas, o livro Formigas, né, a sociedade lá tão fascinante que é as formigas, que a gente pode tirar de proveito disso. E também vamos ter aqui à noite o Ryan O'Quinn, né, que vai falar sobre os desafios do cotidiano familiar. Ele é ator, comediante de Hollywood, então ele é um cara bem interessante para a gente ouvir a palestra dele também à noite. Queria também compartilhar com vocês a respeito da campanha Livro é Vida. Quem não doou seus livros ainda pode doar livros velhos, para a gente vai entregar para a população carcerária aqui de São Paulo, para divulgar a literatura e também fazer com que a literatura também enriqueça o conhecimento deles e também transforme vidas também. Lembrando que o Encontro Literário ID é a realização do ICB, né, que é o Instituto Conhecer Brasil, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Cultura, da Expo Cristã, da ANLI, que está conosco também, e da ASEC também, que está conosco. Então, lembrando que tudo isso é para vocês. Se quiser dar um pequeno intervalo agora, e depois a gente retorna aqui com a palestra do Mark. Muito obrigado a todos. Obrigada.